Olá, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos no capítulo 15, o capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. E ele é subdividido nos seguintes tópicos: o de que precisa o espírito para se salvar, a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E por fim, as instruções dos Espíritos, numa mensagem assinada pelo apóstolo Paulo, fora da caridade não há salvação. A compreensão da necessidade da caridade é um dos caminhos de que precisamos para definitivamente alçarmos o nosso voo, a nossa decisão de seguir Jesus e de transformarmos as nossas almas. O texto do Evangelho inicia-se o de que precisa o Espírito para ser salvo, quando ele diz: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então respondeu-lhe aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe respondera: em verdade vos digo, todas as vezes que o fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que vos foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo, e eles irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a si mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem. Faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio daquele lugar,
tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que o despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo. Essa passagem da parábola do bom samaritano está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Kardec comenta: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos, como condição absoluta da fé futura. Precisamos compreender definitivamente a necessidade de combater o egoísmo e o orgulho que ainda existe nas atitudes, nos pensamentos e nos atos dos espíritos antigos, às vezes cheios de dívidas, que somos todos nós. Precisamos aprender a caridade e a humildade, como esse roteiro seguro e permanente que Jesus nos aponta como o caminho da salvação. E o apóstolo Paulo também nos fala da caridade, quando ele nos diz o seguinte: na necessidade da caridade, segundo São Paulo, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Está aí a famosa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13 das cartas de Paulo. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, que disse: quando mesmo eu tivesse a língua dos anjos
quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre elas, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da fé. E é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E ele arremata nas instruções dos Espíritos com um texto que diz: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Quem praticar a caridade na terra estará à sombra deste estandarte e viverá em paz. E nos céus, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa celeste é o facho, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres dos homens como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que a todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargos da seita a que pertencem. Está aí a mensagem de Paulo Apóstolo, que reforça esse outro tópico, aqui desse mesmo capítulo, de que fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Onde Kardec explica que fora da verdade não há salvação, equivaleria a fora da verdade, da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humildade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada pelo seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura,
teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. E foi com muita propriedade que Chico Xavier uma vez nos revelou que se no Espiritismo a máxima fosse fora do Espiritismo não há salvação, provavelmente ele não seria espírita. Ainda bem que a nossa máxima é fora da caridade, não há salvação, porque a caridade é a virtude que engloba todas as outras, que nos afasta do orgulho e do egoísmo e que nos coloca nos caminhos do Cristo, que nos ensinou o amai-vos uns aos outros, como ele nos amou. Que aprendamos que fora da caridade não há salvação e exercitemos cada vez mais essa virtude que nos aproxima dos anjos. Que Jesus nos abençoe e que nos inspire na ação de praticar o bem e de fazer a caridade.